Olá, eu sou professora Carolina Dion, sou professora de Administração Pública da UDESC, ESAG, e vou tratar com vocês de um ponto que é extremamente importante do eixo 2 e da própria política de gestão urbana no Brasil, que é a questão da gestão democrática e participativa da e na cidade. Para começar a falar desse tema, é importante que a gente considere a trajetória da gestão urbana no Brasil. Essa trajetória ela é bastante longa e nós podemos remontar ao período antes da Constituição, onde nós temos todo o movimento de reforma urbana, que vai ser essencial para incluir na Constituição Federal a função social da cidade e da propriedade. O que significa a função social da cidade e da propriedade? Significa que a cidade é um bem comum de todos e que todos devem e precisam se envolver nas questões da cidade. Isso se materializa na nossa Constituição através da construção do planejamento urbano, por meio dos planos diretores e também do próprio planejamento territorial. E esse processo, ele concretiza na nossa política o direito à cidade e à democracia na gestão urbana. Portanto, desde a Constituição de 88, nós temos a determinação de uma política nacional e isso se concretiza, se materializa em 2001 com o nosso Estatuto da Cidade. E o que é o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade é um guia que contém diversos instrumentos para que nós, cidadãos brasileiros, possamos construir a governança urbana a partir da ideia da construção da cidade que queremos e do engajamento dos diversos grupos, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, que vão, então, a partir de um processo participativo, democrático, se envolver nessa construção. Após 20 anos, mais de 20 anos do Estatuto da Cidade, vários trabalhos científicos já discutem quais avanços e quais os nossos gargalos na implementação do Estatuto. E eu gostaria de trazer aqui algumas questões que são essenciais para a gente pensar esse momento. Sem dúvida, tivemos vários avanços em termos dos marcos legais, inclusive os marcos legais específicos da habitação, da questão da mobilidade. Tivemos avanços em pensar a região metropolitana, não apenas o município, mas também como podemos pensar as regiões. Mas temos também vários desafios. A gestão urbana ela não pode ser algo apenas que se refere à tecnocracia, aos experts, aos arquitetos, aos engenheiros. A gestão urbana precisa ser pensada também, não só para o grande município, para aquele que tem estrutura, mas também para o pequeno município, para o município rural. E é fundamental que se pense a relação da gestão urbana e da política com a própria gestão municipal. E é por isso que é importante a gente falar de gestão de política pública. E aí, em que momento nós estamos? Estamos no momento de 10 anos após a última Conferência Nacional, em que o governo federal nos convoca a participar da construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e da construção de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que vai ser um sistema de articulação das várias instâncias, municipal, estadual e federal, e também das diversas políticas setoriais que estão relacionadas à questão urbana. Isso implica também a construção e o fomento de instâncias cogestoras de programas de incentivo à gestão urbana. E aí é importante trazer, que estamos, logicamente, vivendo num momento crucial, quando vemos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e também nas nossas cidades. Sabemos que esse evento que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é apenas um desastre. Esse evento ele é fruto de uma série de questões que se acumulam aqui no Brasil e vemos também em outros países do mundo, em função do que vivemos na crise climática, mas também dos déficits em relação a essa gestão urbana. E aí eu queria trazer alguns elementos do nosso país que são importantes da gente considerar. Primeiramente, que a cidade é algo que
tem relação com todos os brasileiros, porque quase 9 entre 10 brasileiros estão nas zonas urbanas. Essas zonas urbanas, em grande parte do Brasil, são permeadas por comunidades periféricas, comunidades urbanas que vivem, que estão em situações de muita precariedade urbana, as favelas, as comunidades que estão nas zonas, nas franjas, né, metropolitanas. A gente tem uma grande parte da população brasileira que está vivendo em zona de risco. Temos quase 2.000 cidades que têm moradores em zonas de risco e Santa Catarina é um dos estados onde temos mais zonas de risco. Então, como que a gente pode pensar essa questão da democracia participativa, do envolvimento na governança urbana, para favorecer e para enfrentar esses desafios que temos? A primeira questão que é importante considerar quando a gente fala de gestão urbana é que temos questões de estruturas. Muitos municípios não têm ainda normas claras de ordenamento territorial, outros não têm secretaria e não têm uma equipe técnica especializada nessa área e muitas vezes falta coordenação intersetorial e interfederativa. Isso se soma à desmobilização que temos nesses últimos 10 anos. Essa desmobilização vem em função de uma pouca valorização da política, de um lado, e de outro, de uma série de questões como a Covid-19, que levou a uma desmobilização dos conselhos, a uma desmobilização da sociedade civil. E aí eu queria chegar no ponto central, que se refere à gestão participativa e democrática. O que seria promover uma gestão urbana participativa? Uma gestão urbana participativa significa construir cidadania na e para a cidade. Pensar justamente como que se garante primeiramente o direito à cidade, o direito a todos aos serviços, ao lazer, à cultura, à participação política e principalmente a tomada de decisão. Então, a gestão democrática é uma diretriz fundamental do Estatuto da Cidade e ela estabelece, então, essa obrigatoriedade da construção coletiva dos planos diretores com o envolvimento dos diferentes grupos, não apenas aqueles grupos que tradicionalmente já lidam com as questões da cidade, como os engenheiros, como o setor imobiliário, mas também, principalmente, os grupos minoritários e grupos que estão mais vulnerabilizados, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil. E essa é uma obrigatoriedade que é colocada tanto em termos de construção coletiva desse plano diretor, como a realização das audiências, a realização agora com todo esse processo das conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional. E aí eu queria terminar a minha fala aqui trazendo alguns elementos importantes justamente para a preparação dos municípios para essas convocações, não é? A questão da participação, ela não pode ser simplesmente uma perfumaria. A participação deve ser para valer. E o que isso significa? Isso significa que nós temos que pensar o planejamento urbano relacionado com a gestão municipal, relacionado com o orçamento municipal, com as prioridades do município. E que a governança urbana não é só monopólio de experts, dos próprios políticos ou de alguns poucos grupos de interesse. É fundamental ampliar essa participação. E como podemos fazer isso? Podemos fazer isso olhando para esse ecossistema da cidade. Quantos grupos existem que atuam nas políticas públicas, seja na assistência, seja na saúde, seja na educação, seja nas questões relacionadas à população em situação de rua, enfim, são muitos grupos, coletivos, pessoas que estão engajadas nas questões da cidade que muitas vezes não se reconhecem e precisam ser chamadas e precisam ser mobilizadas. Isso significa, então, pensar um sistema de governança urbana que não envolve só o governo, mas envolve uma ideia de ação pública sobre os problemas. E aí essa articulação entre governo, sociedade civil, empresas, as universidades têm um papel essencial nesse processo. Enfim, os atores que estão na cidade, eles precisam estar conhecendo e participando também desses processos.
E é fundamental pensar nos territórios periféricos e nas populações vulnerabilizadas. Muitas delas que não têm acesso, né, que não sabem muitas vezes, que não têm acesso aos instrumentos tradicionais do planejamento, à própria linguagem do planejamento. Então é preciso pensar esse acesso para viabilizar essa participação. E, finalmente, por que a governança democrática importa? A governança democrática importa não apenas no sentido de valorizar essa participação ampliada, mas porque ela qualifica a gestão pública. E é a partir, então, de uma governança democrática que nós podemos ampliar os olhares, as perspectivas, as interpretações em torno dos problemas da cidade e, principalmente, pensar soluções mais criativas, que são construídas colaborativamente e que certamente serão mais efetivas para enfrentar essas questões que são cada vez mais complexas e permeadas por diversas áreas, são intersetoriais. Então, é muito importante pensar essa construção do conhecimento junto com essas potencialidades que tem o município. Isso significa ouvir, ver e dar espaço para a deliberação a esses grupos, ampliando esse engajamento. Então, é a partir, então, dessa governança que efetivamente a gente pode construir respostas para essas consequências, para esses problemas, para essas questões que vêm atingindo todos nós. Eu queria terminar com uma frase de um pesquisador da ecologia urbana que desenvolveu seus trabalhos na Escola de Chicago nos anos 60, mas que eu acho que é muito atual, né, e nos convoca nesse momento em que a gente está buscando construir conjuntamente essa política nacional em cada um dos municípios. A cidade é a tentativa mais bem-sucedida do homem de reconstruir o mundo em que vive o mais próximo do seu desejo. Mas se a cidade é o mundo que o homem criou, doravante, ela é o mundo onde ele está condenado a viver. Assim, diretamente, sem qualquer percepção clara da natureza da sua tarefa, ao construir a cidade, o homem reconstruiu a si mesmo. Então, eu convoco todos vocês a se mobilizarem e entrarem, aproveitar esse momento que é muito importante de reconstrução, de repensar a nossa política nacional, tendo em vista os desafios atuais que enfrentamos, que não são poucos. E a universidade a Universidade do Estado de Santa Catarina se coloca aqui como um parceiro de vocês nesse processo. Muito obrigada.